481 anos para a capital pernambucana e 483 anos para a irmã mais velha, Olinda. E nesse tempo todo, você sabe o que aconteceu com essas duas cidades? Transformações sociais, culturais, fatos marcantes. Por exemplo, no dia 22 de maio de 1930, um grande balão dirigível cruzou o Oceano Atlântico e atracou aqui onde nós estamos. O Espaço Pernambuco começa agora. O nome desse balão dirigível era Graf Zeppelin. Era um homem milionário, mas que gastou toda a sua fortuna tentando construir esse Zeppelin. Ele fez um sucesso enorme na época na Primeira Guerra Mundial, né? E o sucessor dele foi o Hugo Eckner, né? Que deu continuidade. O Zeppelin, o Graf Zeppelin, não conseguiu conhecer esse sucesso. Ele já morreu durante o início da Primeira Guerra Mundial. O Eckner dá continuidade a esse projeto e o grande sucesso vem após guerra, quando é entregue um Zeppelin desse como prenda de guerra ao americano. O Eckner consegue fazer um acordo e consegue fazer um trabalho de viagem para todos os lugares do mundo com o Zeppelin. Uma dessas viagens começa a trabalhar exatamente a Europa com a América Latina, fazendo ponto de entrada no Recife. O pernambucano Jobson Figueiredo é apaixonado pelo Zeppelin. Nos últimos 20 anos, ele reuniu imagens, gravuras, fotografias, objetos originais usados no dirigível. A partir dessa pesquisa, ele construiu painéis e quadros. Jobson contou que o Zeppelin vinha da Alemanha e transportava 24 passageiros e 45 tripulantes. O balão tinha 200 metros de comprimento e 5 motores. O Zeppelin era uma construção que não existia computadores na época, tudo calculado à mão. É uma construção toda em alumínio, em duralumínio, todo em rebites. Eram mais de 10 milhões de rebites colocados um a um. Não existe um parafuso nessa construção. São elementos todos em alumínio e essa estrutura formavam para as colocações de grandes balões na sua parte interna com hidrogênio. Essa estrutura, no caso do Hindenburg, permitia que tivesse salões de festa, tivesse não somente locais para dormida, para música, mas o Zeppelin também se prestava a fazer o transporte até de um carro, que foi transportado para o Rio de Janeiro. O Zeppelin, na verdade, era um grande hotel 6 estrelas que existia na época. Não só ser o único ponto de passagem de atravessar o oceano, porque não existia nenhum avião que conseguisse fazer essa travessia, né, de forma autônoma, mas o Zeppelin conseguia fazer isso. Essa passagem era caríssima, não era todo mundo que conseguia ter. Então, se você só tinha realmente os príncipes da Espanha, os condes, presidente da República, que o próprio Getúlio Vargas transitou, né? O grupo todinho de Vilas Lobos, que fez essa passagem, também foi para a Alemanha e tocou, né, as músicas e tal. Então, você tem toda uma alta burguesia da época e todo um sistema era um sistema perfeitamente burguês. O voo da Alemanha para o Recife demorava 3 dias. O Recife foi escolhido para ser o primeiro ponto de parada nas Américas. Leva-se em conta também todos os seus canais e entradas e corredores de vento e essa possibilidade de ser um caminho direto e com garantia dessa passagem de atravessar da Alemanha Recife. Depois de 88 anos do primeiro voo, ainda existe a torre de atracação no campo do Jiquiá. Hoje nós temos a última torre do mundo, é patrimônio mundial. Nós temos a única torre de atracação do Zeppelin. Isso tudo representa
é preciso que haja, e representa o passado, representa o patrimônio, representa a nossa memória. É necessário que se desenvolva esse parque, é necessário que haja o pertencimento, a apropriação desse povo, o reconhecimento disso, para que este povo possa cobrar e ter condições mais humanas de vida. Mas quem mora ao lado pouco sabe sobre o Zeppelin. O Zeppelin que eu conheço é um lugar que mora um bocado de gente. O Zeppelin era tipo um bloco. Um bloco? Sim, de dança, né? Mas já é passado. Uma doença? Não. Uma pessoa? Eu moro aqui 12 anos, nunca ouvi falar desse balão, não. Zeppelin é um monumento aqui que tem aqui perto do... aqui no quartel aqui. Não sei se foi no tempo de Santo Dumont, não sei, Zeppelin. Mas o povo preserva essa história do Zeppelin até hoje aqui. Foram mais de 60 pousos no Recife. Toda vez que chegava aqui, era uma festa na cidade. As pontes ficavam cheias. Era bonito ver o balão a poucos metros dos prédios no centro da cidade. 15 mil pessoas vieram para cá, para o campo do Jiquiá. Muita gente queria ver aquele balão que desafiava a força da gravidade. Apontou, parece uma baleia se movendo no mar, parece um navio voando nos ares, credo, isso inventa o cão, ó, coisa bonita danada. Viva seu Zeppelin, viva! O Zeppelin, na década de 30, né, de 1930, quando ele chega a Recife, é uma festa, né? É inclusive decretado feriado municipal. Então é um número enorme de pessoas que vão ao campo do Jiquiá ver aquele objeto estranhíssimo, né? O Zeppelin foi uma nova forma de ver a cidade. A cidade ela passa a se ver de forma diferente. Se o Recife era o primeiro lugar das Américas, onde o dirigível pousava depois de cruzar o Oceano Atlântico, Olinda é a cidade que ainda conserva um farol que ajuda os navios que se aproximam da nossa costa. Cidades que se completam. É bom lembrar que a irmã mais velha, durante 120 anos, foi a sede da Capitania Hereditária de Pernambuco. Inicialmente, essa capitania não foi instalada aqui, né? Foi instalada mais ou menos na região ali onde fica Itamaracá. Só que o governo da capitania vislumbrou a cidade de Olinda, que não era ainda uma cidade, era uma vila, né? Que estava num morro com uma ótima visualização do mar, né? Com uma posição estratégica muito interessante, tanto para aspectos econômicos, também para aspectos bélicos, né? De proteção da região contra invasores que viessem pelo mar. Tá, então, com isso, houve esse deslocamento para cá. Quando Duarte Coelho Pereira chega a Pernambuco, ele vai fundar a cidade de Olinda. E o Recife ficava na ponta de um istmo de areia, era um pequeno vilarejo, né? Os arrecifes dos navios, onde tinham 40 almas. Era um pequeno porto, era o porto de Olinda. E nesse mercado se traziam muitas mercadorias para a burguesia da época, né? As famílias que estavam habitando a capitania e que viviam do comércio, viviam da cana-de-açúcar. Em 1630 acontece a invasão dos holandeses aqui, onde eles vislumbram Recife como uma área com características mais similares às que eles têm, né, lá na Holanda, com Amsterdã, uma cidade que está ao nível do mar, entrecortada por canais e rios. Então Recife tem uma característica muito similar. Além disso, o mar, protegido por arrecifes, né, faz com que também haja uma característica mais interessante para o atracamento de navios. Então há esse deslocamento. Logo após a invasão, eles incendeiam Olinda, certo? Tirando de Olinda algumas das habitações das casas, algumas partes importantes que poderiam ser utilizadas em construções em Recife, para fazer esse deslocamento, onde Olinda deixa de ser a principal cidade
E aos poucos, durante esses 24 anos de ocupação holandesa, eles fazem com que Recife se torne a principal cidade. Com o desenvolvimento, o Recife, especialmente com a chegada dos holandeses, o Recife começa então a ter um grande desenvolvimento e depois vai disputar com Olinda essa hegemonia, né, econômica, política, e acaba em 1823, a Vila de Santo Antônio vira uma cidade e depois vira a capital de Pernambuco. Daqui saía todo o açúcar produzido nos engenhos, trazido pelos rios. Nós éramos o grande porto das Américas, né? A cidade no século XIX começa a ter esse perfil da cidade que a gente conhece hoje. Na realidade, todo esse conjunto é muito importante, tanto inicialmente em Olinda, como depois do deslocamento para Recife, na formação, né, da característica que nós temos das duas cidades serem cidades muito importantes comercialmente, principalmente para a região Nordeste, né? Hoje nós temos o Porto de Recife e mais à frente o Porto de Suape como grande entreposto comercial, né, para que você traga mercadorias importadas e distribua essas mercadorias ao longo do Nordeste. A geografia da ilha de Antônio Vaz foi explorada pelos portugueses e holandeses de uma maneira que na parte norte, onde fica a Praça da República, estava o poder, e na parte sul, onde hoje fica o Forte das Cinco Pontas, estava a população pobre e os currais, os matadouros. Até hoje você tem a parte das decisões políticas e do poder representado na Praça da República. Lá você tem o Palácio do Governo do Estado, você tem o Teatro, você tem o Palácio da Justiça, você tem o Palácio da Economia, que é o edifício da Secretaria da Fazenda. Você tem representado ali todos os poderes. Você tinha aqui no sul, o Forte das Cinco Pontas, era o lugar do resíduo da cidade. Era o lugar onde eles jogaram o matadouro, era o lugar dos currais, era o lugar da forca. Não é por outro motivo que o frevo, o maracatu, nosso patrimônio cultural e material, hoje patrimônio brasileiro e patrimônio mundial, né, como o frevo, nasceram aqui nesse bairro. Esta gravura é de 1855. É do alemão Friedrich Hagedorn. Ela foi pintada pelo artista de um prédio por trás da Igreja do Divino Espírito Santo. A vista do bairro de Santo Antônio é belíssima. 159 anos depois, o pernambucano Josivan Rodrigues tirou uma fotografia do mesmo prédio. Veja a diferença. Muitas casas foram derrubadas. As que ficaram, às vezes, perdem o brilho por causa dos prédios construídos no bairro do Recife. A imagem do porto quase não se vê mais. Eu acho que nossa cidade, além dela ter esse problema de escala, nada contra a verticalização, acho que esse é um processo, mas ela precisa dialogar melhor com esse território, com esse rio, com esse mar. Essa integração do rio com o mar existia no passado. Esta daqui é a Casa de Banhos. Não está funcionando, mas no século XIX, isso aqui era um grande balneário. Uma ideia que foi trazida da Europa. São quase 500 anos de histórias. O tempo pode deixar ruínas se a gente não cuidar. A cidade mudou, ficou bem diferente. O porto da capital pernambucana trouxe desenvolvimento. Essa era a visão das pessoas que chegavam de navio. Era difícil atracar no Recife e não se encantar por esse porto. Um porto
quase natural. Em 1880, aqui no encontro do rio com o mar, existiu o grande estabelecimento Balneário de Pernambuco. Esse era o nome oficial. Os recifenses batizaram de Casa de Banhos. Havia piscinas naturais, banheiros, botes para as pessoas atravessarem para o bairro do Recife. A Casa de Banhos podia receber 350 pessoas ao mesmo tempo. Ela funcionou por mais de 40 anos. Arlindo é sócio da Marina Pernambuco Yacht Club e funciona nessa área. As pessoas vinham aqui aproveitar essa maravilha que é esses arrecifes do mole do Porto do Recife. Um lugar ímpar, único. Em 1924, um incêndio destruiu o balneário. A Casa de Banhos foi recuperada, mas no mesmo período houve a construção da Avenida Boa Viagem, o que tornava o banho de mar mais acessível. A Casa de Banhos perdeu o movimento e fechou. Nos anos de 1990, o espaço voltou a funcionar como restaurante, que fechou há 2 anos. O vigia, que faz a segurança, sente saudade do passado. Tudo que tem saudade nunca volta, né? Então, a gente tem que ficar só guardando na memória as recordações boas, né, que tinha, né? Casa de Banhos no Porto e Casa Navio na Avenida Boa Viagem. 1950. O empresário Adelmar da Costa Carvalho realiza o sonho de ter um transatlântico em terra firme. Um casarão com sala de reuniões, quartos, suíte, cinema, salão de jogos e um restaurante. Na cobertura, uma cabine de comando. Ela chamava a atenção. Era ponto de encontro de turistas e recifenses que nos fins de semana seguiam para Boa Viagem. A Casa Navio serviu para hospedar governadores, ministros e o presidente da República, Juscelino Kubitschek. A Casa Navio foi demolida em 1981. No lugar, construíram o edifício Vânia, número 4000. Mudamos de cidade. O sítio histórico de Olinda é patrimônio cultural da humanidade. Garantia de preservação da memória de uma cidade que vai completar 483 anos. Mas nem só de casas vive a Cidade Alta. Você conhece a história das Bicas de Olinda? São 3: São Pedro, 4 Cantos e Rosário. Elas foram construídas nos séculos XVI e XVII para atender a população pobre da cidade. A água vinha de um riacho que passava por aqui. Hoje, elas estão interditadas e devem ser recuperadas ainda este ano pela Prefeitura do município. O que já está acontecendo com o mercado Eufrásio Barbosa. O teto ameaçava desabar e ele ficou fechado por quase 10 anos. Agora, a estrutura foi reformada pelo governo do estado e vai ser reaberta à população ainda este semestre. O prédio fica no bairro do Varadouro, região onde Olinda se desenvolveu nos séculos 17 e 18. Pois é, algo muito interessante, né? Porque tecidos que eram trazidos, importados, né, da Europa, digamos até da China, né, com aspectos bem elegantes para a época, eles eram comercializados aqui na região em varas compridas com pontas de ouro. Eles eram estendidos nessas varas e comercializados. Então, a exposição deles era glamourosa, né, e eram em varas de ouro. Por isso que depois ficou se chamando de vara de ouro, varadouro, e o nome terminou pegando. Eu acho que se você não conhece a sua cidade, o seu território, essas histórias, você não tem um compromisso com essa história. Se você não tem passado, você não conhece nem faz direito o seu presente. Por consequência, você não vai ter nenhum futuro. Se você não se apropria desse passado, se você não tem reconhecimento do que é seu, você não tem a coragem, né, de defender contra todos e contra todos uma destruição da sua própria memória. Ninguém ama aquilo que não conhece. Você só ama, só é apaixonado por alguma coisa que você conhece.
Preservar os monumentos das cidades é preservar a memória de um povo. Parabéns, Olinda e Recife. Que o presente e o futuro sejam de belas histórias para contar.